Jesus acabou de dizer essas coisas ao povo, foi à cidade de Cafarnaum. Havia ali um oficial romano que tinha um empregado a quem estimava muito. O empregado estava doente, quase morto. Quando o oficial ouviu falar de Jesus, mandou alguns líderes judeus para pedirem que viesse curar seu empregado. Eles foram se encontrar com Jesus e insistiam em que Jesus fosse até lá, dizendo: de fato, esse homem merece a sua ajuda, pois estima muito o nosso povo e até construiu uma casa de oração para nós. Então Jesus foi com eles, mas quando estava perto da casa, o oficial romano mandou alguns amigos dizerem a Jesus: Senhor, não se incomode, eu não mereço que entre em minha casa, e também acho que não sou digno de falar pessoalmente com o Senhor. Dê somente uma ordem e meu empregado ficará bom. Eu também estou debaixo da autoridade de oficiais superiores e tenho soldados que obedecem às minhas ordens. Digo a um vá e ele vai. Digo a outro venha e ele vem. E digo também ao meu empregado faça isso e ele faz. Jesus ficou muito admirado quando ouviu isso. Virou-se e disse à multidão que o seguia: Eu afirmo que nem mesmo em Israel vi tanta fé. Aí os amigos do oficial romano voltaram para casa e encontraram o empregado curado. O evangelho de hoje, juntamente com o tema da palestra, que é o capítulo 7 do livro do mestre Afonso Celso Soares, No Caminho da Luz Universal, sobre o tema de fundamentos básicos, nós podemos verificar como a fé é um instrumento que nos liga diretamente com a espiritualidade maior. Porque o mundo em que nós vivemos, a Terra, está em um período de transição, onde, infelizmente, as energias negativas ainda estão presentes e muito presentes no nosso cotidiano. Isso acaba interferindo no nosso processo evolucionário. E assim nós temos que buscar sempre modificar a forma como essas energias interferem nas nossas vidas. Temos as energias boas e as energias más. Por exemplo, a fé, a oração, a humildade, o amor, a benevolência são energias boas em que praticamos o bem. Mas agora energias como o egoísmo, o julgamento, a inveja, a preguiça são energias más e que infelizmente nos puxam para baixo. Partindo do princípio que devemos sempre nos evoluir, e isso é de fato uma verdade, nós estamos aqui hoje no desenvolvimento justamente para nos moldar e procurar melhorar cada vez mais. O desenvolvimento, ele proporciona isso a nós, porque ele vai nos moldar e vai nos ensinar a como vamos lidar com os nossos irmãos encarnados e desencarnados. Como eu sempre digo aqui no templo, você ingressar no Espiritismo é a coisa mais fácil do mundo, mas você permanecer no Espiritismo, aí já é a coisa mais difícil. Porque se você prega energias positivas tanto dentro, você também terá que pregar as energias positivas fora do templo. Porque não adianta nada você ser uma coisa aqui dentro e outra coisa no mundo lá fora. Outras coisas também que nós devemos seguir, e a orientação, é a humildade. Ela é muito fácil de se praticar teoricamente, ou seja, é mais fácil de falar do que de praticar. Porque nós vamos falar que a humildade nós temos que submeter, temos que permitir algumas situações, mas se você for ver, quando nós vamos praticar realmente no mundo terreno, você vai se sentir muitas vezes ofendido moralmente, porque você passou por uma situação terrível, mas mesmo assim você tem que se submeter e mostrar que você é humilde. Por exemplo, no Evangelho, Jesus disse que o reino dos céus
pertencia às pessoas pobres e não aos ricos. Mas por que lhe diziam isso? Porque criou-se a cultura de que antigamente quem tinha tudo em termos de materialismo era aqueles que dispunham de bens materiais, ou seja, que dispunham de riqueza. Mas muitas vezes as pessoas que teoricamente eram pobres, vamos assim dizer, eram pessoas mais felizes. E por isso Deus prometeu o reino dos céus a eles, porque eles aprenderam na dificuldade que se valoriza Deus, que a partir da fé e do amor e dos princípios, o reino dos céus pertenciam a eles. E as pessoas que tinham bens materiais, elas já pensavam que por ser ricas, elas já tinham tudo e assim acabavam entrando em conflito. Hoje em dia também acontece muitas vezes isso, porque ainda há muito pensamento de quem é rico tem tudo. Mas na verdade, e aí entra a parte do julgamento, que infelizmente é uma energia negativa, nós podemos ver o seguinte: se você julga uma pessoa, aquele famoso ditado, nunca julgue um livro pela capa, porque a pessoa ela pode estar demonstrando felicidade, pode estar brincando, pode estar fazendo tudo feliz, mas por dentro ela está triste. Mas por dentro ela não consegue raciocinar direito, não consegue fazer as coisas, porque ela tenta expor uma coisa, mas o seu coração diz outra, e ela acaba reagindo de outra forma. E assim, meus irmãos, nós devemos evitar de praticar essas energias negativas, porque elas só servem para te tirar do mundo espiritual de luz e te levar para o mundo espiritual negro. Porque vejam bem, a respeito do egoísmo e da inveja. A inveja de duas uma, ou você cobiça algo de alguém ou alguma coisa de alguém, ou você torce para aquela pessoa não alcance alguma coisa. Ou seja, você está emanando energias negativas sobre aquela pessoa. Você está desenvolvendo o negativismo e está ainda prejudicando a outra, porque você está emanando na outra pessoa. E isso acaba por interferir em você mesmo. Porque nós pregamos a consciência, nós pregamos o auxílio ao nosso irmão. Estamos fazendo coisas diferentes do que nós pregamos. Entendeu? Então, é isso que nós devemos evitar. Devemos sim praticar a humildade, a tolerância, o amor, a paciência, porque é isso que espíritos de luz que estão em processos de evolução e são espíritos evoluídos fazem. Principalmente o amor. Voltando ao Evangelho, Jesus diz que o principal mandamento é amar o próximo como a ti mesmo. Mas esse é de fato o mandamento principal, porque mesmo que o próximo tenha feito algo que tenha te magoado, que tenha te colocado para baixo, nós temos que amá-lo, porque talvez ele não tenha a instrução e talvez ele se deixou envolver por energias que não são de Deus nosso Pai e acabou fazendo isso contra nós. Mas como nós estamos em evolução, buscamos sempre as energias positivas, o que devemos fazer? Devemos permitir que os mentores espirituais nos auxiliem, né? E tragam suas energias de luz. E vamos rebater o negativismo que essa pessoa emanou contra nós com energias de luz. Mostrar a ele carinho, o amor e assim quebrar toda essa energia que foi gerada durante esse atrito. Isso é o que devemos fazer. Não devemos nos abater com as adversidades que a vida nos coloca. Porque isso não é, espíritos evoluídos não permitem isso. Espíritos evoluídos buscam a oportunidade.
Ele simplesmente não espera as coisas simplesmente acontecerem. Ele corre atrás, ele faz. Isso é o que devemos fazer. Se uma pessoa está passando por uma necessidade, tanto ela física quanto espiritual, nós devemos auxiliá-la. É nosso dever, nós temos o conhecimento, nós temos as energias, nós temos toda a estrutura que o nosso Senhor Jesus Cristo, a espiritualidade maior, nos forneceu. Vamos fazer isso, vamos auxiliar o nosso irmão, porque o nosso dever é esse, o nosso dever é o suporte. Por mais difícil, como eu disse a vocês no começo, que o Espiritismo é fácil de se entrar, mas é difícil de se permanecer. Porque esse é o nosso dever. Porque muitas vezes nós conhecemos diversas pessoas que dizem estar dentro de um templo, de uma igreja, de uma determinada religião, mas ele só frequenta, ele não participa efetivamente. E nós não, nós temos por dever auxiliar esse irmão, dar a ele aquilo que ele necessita, dar a ele a paciência, porque por experiência própria, eu já vi situações em que uma pessoa necessitava de um abraço e quando ele recebeu foi um gesto simples, mas que para ele representou muito, porque ele necessitava dessa energia, ele necessitava de um carinho maior que ele não estava recebendo. E esse é o nosso dever. Agora, um fato que infelizmente vem acontecendo muito, e não é só aqui, mas em toda a Terra, é a preguiça, essa energia inferior que vem atacando cada vez mais, porque uma coisa que o Mestre Céu sempre fala é que nós não podemos nos permitir entrar em zona de conforto. Porque você entra no conforto, você não quer saber de mais nada, você não quer buscar mais nada, você só quer ficar naquele canto, você já chegou naquela posição. E assim acaba gerando a energia da preguiça, que faz o seguinte, os trabalhos, por exemplo, funcionam nas segundas, quartas, sábados e domingos, a partir das 18 horas. Você simplesmente diz o seguinte, eu vou deixar para ir na quarta, quando chega na quarta, eu vou deixar para ir no sábado, eu vou deixar para ir no domingo, e vai acontecendo cada vez mais, só vai adiando. E as energias negativas que você mesmo gerou, elas só vai acumulando. E assim, vocês, não sei se já passaram por isso, mas eu já, só vai querendo afastar você do templo, até chegar um momento que você fala assim, opa, tem alguma coisa errada, e temos que buscar a resposta para essa situação incômoda. Quando eu cheguei aqui, no dia, eu pedi a oportunidade para o mentor para falar sobre essa situação. E o mentor simplesmente disse para mim o seguinte, se você não busca a espiritualidade e se você não busca realizar os trabalhos, obviamente as energias negativas vão sobrepor as energias positivas que existem no seu corpo. E assim você não vai conseguir pensar positivo, você não vai conseguir executar os planos da espiritualidade. Então você tem que realmente reforçar, se policiar dessas energias e continuar os seus trabalhos. Então aí que eu fui me ligar de como as coisas evoluíram hoje em dia. Porque a partir de um simples pensamento de eu não vou hoje, eu vou amanhã, ou eu vou outro dia, você já gera uma energia negativa que simplesmente ela te ataca e você não percebe. Você entra em zona de conforto e deixa de executar os planos da espiritualidade maior. Aí sim, eu me voltei de novo aos estudos e vi como isso é importante. E agora, meus irmãos, estou aqui eu de novo e digo a vocês que possamos sempre buscar as energias positivas. E a mais importante delas, o amor, sem esquecer também da fé.
Porque muitas vezes a fé nós esquecemos dela. E a fé, segundo a crença popular, é você acreditar naquilo que você não vê. Mas eu digo a vocês que eu vejo a fé de outra forma. Nós temos afinidade desde quando nos começamos a nos evangelizar. Nós temos a afinidade com o Arcanjo Miguel, o Arcanjo Rafael, a Mãe Santíssima, ao nosso Senhor Jesus Cristo. E sempre quando temos os nossos momentos em que a nossa fé está no mais alto nível, nós nos viramos para esses mentores e pedimos a ele o auxílio. Então, foi a partir daí que eu comecei a refletir e vi que a fé não é acreditar naquilo que você não pode ver. A fé é você se ligar ao mentor, por exemplo, o nosso Senhor Jesus Cristo, buscar a afinidade com Ele e receber as energias que Ele está emanando a você. Porque quando você está necessitando, você busca auxílio ao nosso Senhor Jesus Cristo, à Mãe Santíssima, e instantaneamente, não sei se é o caso de vocês, mas sempre que acontece isso comigo, eu sinto uma paz, uma tranquilidade, que é justamente as energias emanadas desses mentores. E devemos sempre fazermos isso, porque a fé, igual diz nosso Senhor Jesus Cristo mais uma vez no Evangelho, ela remove montanhas. E eu digo mais a vocês, vocês podem escalar essa montanha, porque, assim como eu disse, se a vida lhe impõe adversidades, nós temos por dever superá-las, porque, como todos vocês agora estão sabendo, ingressando aqui no Espiritismo, a nossa vida terrena, a Terra é uma escola, e a nossa vida, durante todo o nosso tempo em que estamos aqui, nós passamos por diversas provas. E as provas são justamente as montanhas que são colocadas no nosso caminho. E devemos superá-las, porque o nosso Senhor Jesus Cristo, a Mãe Santíssima, os grandiosos mentores de luz, confiam em nós, nos dão a oportunidade de estarmos aqui, de estarmos em outros templos, em outras igrejas, em outras religiões. Nós não podemos, meus irmãos, mais uma vez eu reforço isso, nós não podemos abalar. Se a situação é feia, se ela é difícil, não tem problema. Mostre que a sua capacidade, a sua fé é maior do que a situação que você está enfrentando. Busque superá-la. Porque um espírito em evolução, um espírito evoluído, é justamente isso que ele faz. Ele supera toda a adversidade que é colocada perante ele. Por exemplo, nós já passamos aqui no templo diversas situações. Eu também já passei por situações familiares, situações pessoais, mas eu nunca me deixei abalar por esta energia. Eu busquei o apoio na espiritualidade, eu busquei o apoio terreno, e eu corri atrás para solucionar essas adversidades, para passar por cima dela. E essa é a mensagem que eu deixo a vocês. Que tenham humildade na sua vida, por mais difícil que elas sejam de praticar, que vocês tenham a tolerância, o amor, a fé, e que nunca deixe que as energias negativas atrapalhem a sua caminhada. Pelo contrário, se as energias negativas vierem até você, que você busque mostrar a elas o caminho de luz, que você supere as adversidades, mesmo que com uma oração. Não importa se a oração ela é decorada ou se parte do coração. O importante é o sentimento, é a energia que você emana ao fazer a oração. E assim, que busquemos todos os dias ser espíritos melhores,
sermos espíritos evoluídos e que o nosso Senhor Jesus Cristo possa estar sempre nos protegendo e que o que hoje é um pequeno grupo, que amanhã seja maior e cada vez maior. E que assim, meus irmãos, quando a nossa passagem terrena chegar ao fim e chegarmos no mundo espiritual, para recebermos, igual eu mesmo digo, o nosso relatório, a nossa nota na prova, que possamos ser recebidos pelos mentores espirituais com louvores e que esses mentores digam para nós o seguinte, que nós fomos vitoriosos e que nós conseguimos vencer na nossa prova final. Graças a Deus. Eu agradeço a vocês por terem me escutado. Graças a Deus. Eu agradeço a paciência de vocês e que Deus Pai Todo-Poderoso vos acompanhe. Graças a Deus. Obrigado.